Quando literalmente você nasce com esse dom, com esse propósito, é que você tem que fazer, faz parte de quem é você, é o que você é. Porque algumas pessoas falam, se você não cuidar da sua espiritualidade, sua vida, de certa forma, não está completa, parece que ela anda meio para trás. Muita gente pergunta, e a gente também tem um pouco dessa dúvida, o que são os mestres ascensionados? E tem uma história também agora dos 144 mil encarnados. Fala um pouquinho dessas duas coisas aqui para a galera entender. Ele adora. Vamos falar dos mestres ascensionados. Um conceito de mestre, eu também tinha essa visão. Tanto que eles falaram muito com isso. Não faça, não coloque a gente nesse lugar. Os mestres ascensionados, eles estão simplesmente num nível de evolução energético que toda raça em qualquer planeta passa. Então, quando uma raça desenvolve, quando o planeta desenvolve uma raça, tem evolução física, e quando chega na evolução física, vai passar para a evolução espiritual ou energética. Em muitas esferas, assim como o planeta Terra, muita raça literalmente passa pelo processo de mineral, vegetal, animal, humanoide, humano. A gente vive como mineral, depois vive como vegetal, vive como um animal, humanoide, que está no processo de raciocínio, formar sociedade, e quando adquire a consciência, ganha uma unidade, viramos humano. Tanto que humano, na verdade, não é raça. Humano é uma condição de espírito, é um título. Qualquer ser pode se tornar humano quando desenvolve a empatia, se colocar no lugar do outro, se desenvolver a humanidade. Aí, quando a gente chega nesse nível, vai para a fase da evolução espiritual. A gente entra na fase índiga, ou seja, quando a gente tem acesso às nossas memórias, aos nossos dons, aos nossos poderes, vamos dizer assim. Mas a gente tem controle zero, a gente não consegue controlar, a gente não tem um domínio, faz cagada. Imagine seres que não tinham uma consciência com um monte de poder. Então, tem que ter seres com uma evolução para poder auxiliar, não controlar, auxiliar. Então, quando passa dessa evolução, fase dourada, ou seja, o ser tem uma certa autonomia, tem um conhecimento, consegue controlar as suas emoções, os seus dons, a sua atitude, sem ter ninguém auxiliando, ou seja, ele atinge uma fase mental onde ele tem acesso às informações não mais da sua esfera, informações quânticas, de outras esferas. Aí ele passa para a fase cristalina, ou seja, ele cristalizou, saiu daquela fase índica, escura, densa, passou para a fase dourada, iluminação, fase cristalina, se utilizou, aprendeu muita coisa, domou o ego, já passou por alguns apertos, caiu muitas vezes, regressou, se regenerou, ou seja, ele atingiu o nível dos mestres, de poder ensinar o que ele já passou, o que foi adquirido. Então, ele ensina. Essa é a fase dos mestres ascensos, os mestres da fase cristalina, que são deles. A próxima fase é a fase adamantina. Adamantina significa indomável, aquele que não se doma, que não se controla. Por quê? Ele já domou tudo, já domou seu ego, já domou suas emoções, já caiu, já regenerou, já ensinou, já foi para o umbral, já regenerou, já passou por tudo. Ele tem literalmente a autonomia do grande Criador, do grande Deus, de ser um arquiteto universal, ou seja, ele também vai ajudar o Pai Criador a forjar esse universo, que são o nível dos grandes seres que criam planetas, esferas e tudo mais. O último nível é o galaxial. O galaxial é literalmente quando o ser vira um deus. Passou por tudo, rompeu a fisicalidade, tanto que ele é literalmente uma galáxia. Ele não consegue ficar no planeta, ele rompeu. Ele passou por todos os níveis. O nível dos mestres é o nível cristalino, ou seja, os mestres também eles erraram. Eles tiveram aqui como nós, eles tiveram egos, eles tiveram raiva, eles erraram, tudo isso. Só que eles aprenderam. Então, na verdade, eles não são melhores do que a gente, não estão no nível. Eles aprenderam um pouco mais, eles têm um pouco de conhecimento, mas, na verdade, são grandes amigos que estão nos ajudando a passar pelo mesmo processo que eles passaram. Então, quando eu tive esse entendimento, foi mais fácil, porque eu tinha muito medo, tinha ainda aquele conceito de me colocar para baixo, de colocar sempre alguém acima, superior de mim. Então, a gente não está buscando evolução, a evolução é literalmente se igualar a Deus. O objetivo, quando o ser humano nasce, quando o ser nasce, é de sair da fase ordinária até chegar ao divino. Então, a gente tem que passar por esse caminho. Então, a gente tem que aceitar que nós também somos Deus. Deus não fez o homem à sua imagem e semelhança? Só a imagem e semelhança de Deus. Se Deus é divino, eu vou ser divino também.
Então, sim, eu posso falar que eu também sou Deus, porque dentro dessa pequena individualidade, eu sigo um conjunto de regras, de leis e tudo mais. Então, eu sou o dono dessa minha individualidade. Então, aqui, pelo menos nesse corpinho aqui, eu sou Deus. Então, os mestres vêm ensinar isso para a gente, que a gente está numa fase de ascensão, de não idolatrar o outro, mas idolatrar sim, porque Deus vive dentro da gente. Ele literalmente reencarnou dentro de nós. Todos nós carregamos Deus. E ele está em tudo, ele está no universo. A história, literalmente, de Deus, como ele criou esse universo, é linda, é maravilhosa, é literalmente uma prova de amor. Então, eles nos ensinam isso, que não existe melhor, não existe piramidal, existe uma linha horizontal, todos estamos na mesma faixa. E se a gente não entender se enquanto um não der um passo e todo der um passo ao mesmo tempo, a gente não vai para frente. Então, os mestres estão ensinando isso, que não existe pirâmide, não existe um em cima do outro, estamos todos na mesma linha, buscando uma evolução. O que acontece é que tem pessoas que têm mais experiência do que os outros, só. É isso. Me diz uma coisa, e os 144 mil encarnados? Então, vamos lá falar dos 144 mil, onde muitas religiões falam, sim, é real, existem 144 mil que vão ser os herdeiros do céu que vai salvar o mundo, vamos dizer assim. Quando o nosso Deus, nosso Pai Criador, fez esse universo, ele, antes de se tornar Deus, vamos dizer assim, ele estava naquela fase galaxial, ou seja, ele já passou por tudo, já tinha literalmente uma energia que era igual ao Sol, até que ele decidiu reivindicar, ele decidiu ser Deus. Então, ele foi literalmente o grande criador de tudo. Por incrível que pareça, existem muitos deuses. O nosso universo segue a regra de um Deus, que é conhecido como Jeová, e com 72 nomes, sim, mas ele não é o único. Existem muitos deuses. É isso que as pessoas têm que entender. Aqui, ele é o nosso Deus, a gente segue a regra deles. Mas se a gente, por acaso, um dia, sair desse universo, a gente tem que entender que a gente saiu de uma jurisdição que é dele e existem outras regras, para começar por aí. Então, quando ele fez esse universo, ele fez esse universo com base de 3 forças. Ele usou literalmente geometria sagrada, matemática aplicada, física quântica, com todos os cálculos, literalmente energia de sabedoria mental. Ele usou uma força, ou seja, ele pegou uma supernova, uma estrela antes de se tornar uma estrela. Então, é uma energia que está lá condensando antes de se explodir, que vira estrela e sóis. Então, é uma supernova. E ele colocou amor. Então, ele pegou lá um monte de cálculos e formulou todos os cálculos, geometria sagrada, proporção áurea, tudo direitinho, fez um universo com um desenho maravilhoso. Digamos que ele pegou essa estrelinha, essa supernova, colocou todos aqueles cálculos lá e teve uma reação. Então, o que era átomo regrediu para elétron, elétron para prótons, prótons virou para literalmente éter e espírito. Ou seja, literalmente estava acontecendo uma reação ali dentro. E o último caso, ele se jogou. Ele se doou, ele seria o último ingrediente. E quando ele fez aquilo ali tudo, que é o famoso Big Bang ou haja luz, puf, tudo explodiu e ele se tornou o universo. Então ele literalmente se doou, ele se sacrificou e ele se fundiu com o universo. Então ele é tudo. Ele é tudo. Nós, o universo, é como se literalmente estivesse dentro de Deus. E no começo tudo era energia, não existia fisicalidade. E como ele era o universo, ele pediu ajuda ao reino angelical, o reino celestial, que era o reino que ele tinha criado junto com outras energias e outras forças. Então, esses seres ajudaram esse Deus a criar a fisicalidade na parte de dentro, vamos dizer assim. E assim foi criando o universo e a base, a lei dele, continuou sendo a força, que foi a força dessa explosão, a sabedoria de todo o conhecimento que ele colocou, de matemática, física e tudo mais, e o amor, que é a doação dele, é a força trina, chama espontânea, sabedoria, amor e força, que é a lei trina, Pai, Mãe, Espírito Santo, Pai, Mãe, Filho. Então é mais ou menos isso, que é representado por Arcanjo Miguel, Arcanjo Melquisedeque e Arcanjo Metatron. Esses 3 arcanjos são a representação física desse grande Deus. Miguel representa o Deus novo, Melquisedeque o Deus maduro e Metatron o Deus ancião. Então, as 3 verdades, e esses 3 continuaram a criar o universo. E muitas eras, muitos sóis, muitos foram se formando. Um adendo, muita informação muito grande.
essa estrela que brilha sobre a nossa cabeça não se chama Sol. Na verdade, pode se chamar Sol, mas é matriz solar, porque Sol, só existe um, que é o grande Sol central, que é através dele que vem todos os nossos universos, inclusive o nosso está nessa grande roda. É dele que vem toda a energia, toda a criação. É uma bola branca que é, vamos dizer assim, protegida por uma doma de diamante, e essa bola branca, ao bater nessa diamante, reflete 777 mil cores distintas. Cada cor dela vai representar uma emoção, uma característica, um reflexo distinto do grande Sol central que representa as emoções. Então, esse universo ele é ancorado por isso. Então, quando ancora uma matriz solar no universo, literalmente está ancorando a luz, a energia e tudo que esse grande Sol central, com esse reflexo de cores infinitas, traz. E quando nasce uma matriz solar, ela vai puxar um campo gravitacional, ou seja, então todos os corpos celestes, planetas e planetóides que tiver dentro daquele raio daquela matriz solar, pode ser matriz solar pequena, grande, de colossais, depende. Então, de acordo com o seu tamanho, vai puxar o campo gravitacional. Puxar o campo gravitacional vai puxar o sistema dos planetas. Os planetas vai dar o sistema de translatação e rotação. Aí vai começar a rodar através do Sol, marcar o sentido de ano, e através de si mesmo, dia e meses. Só assim vai nascer o que a gente chama de tempo. Então, se por acaso existe um planeta, que aquele planeta tem uma espécie de vida, pode ser vida mineral, vegetal, animal, humanoide, mas que não tiver uma matriz solar, o que vai acontecer? Não vai puxar o campo gravitacional, não vai ter rotação e translatação, não vai ter dia, não vai ter hora, vai ser uma coisa só. E não vai ter luz, não vai ter sol. Então, o sol vem para poder trazer literalmente essa força, a luz do conhecimento. Por isso que fala a magia da luz, a magia do sol. É literalmente a magia desse grande Deus, desse grande conhecimento que esses vários deuses ficam trabalhando para poder espalhar a sua grande magnitude. E aí que conheceu esse conceito de universo, e aí foram desenvolvendo cada esfera, cada planetinha, cada órbita, que chamaram de planeta, foi se desenvolvendo. Reino mineral, reino vegetal, animal, humanoide, até chegar na fase humana. Na fase humana tem a evolução, passa por todo esse processo, índica, dourada, cristalina, adamantina, galaxial. Quando chega na fase cristalina para adamantina, os seres têm literalmente autorização de sair da sua órbita, dos seus planetas, e conhecerem os outros. Então, eles ficam construindo as suas naves, chegando no momento, vão conhecer os vizinhos, os amigos, e fazer a relação interpessoal. Porque uma das regras desse universo é crescer e multiplicai-vos. Ou seja, se misturem. Eu quero uma hibridização, eu não quero uma raça pura nesse universo, eu quero que todos se conheçam, eu quero que todos se misturem. Então, esse foi o conceito da criação do universo. Era para literalmente vivermos em paz e harmonia. Até que chegou o quê? A malignidade, né? Ou a polaridade, bem, mal, certo e errado. Isso foi crescendo tanto que rompeu a malignidade. Malignidade é muito diferente de trevas, porque a energia das trevas é uma energia, vamos dizer assim, que existia antes de nascer a matriz solar. Nascer a matriz solar, veio a luz. Aí os seres começaram a dominar, a aprender as artes, a magia daquele sol central. Antes disso, dominava a magia das trevas. Era uma luz fraca, multicolorida, mas que não tinha aquela carga lumínica como um sol traz. Então, por isso que começou essa magia das trevas, magia da luz. Vou explicar isso mais para frente. Só que chegou um ponto que estourou a malignidade, quando os seres, por conta própria, se voltavam, queriam ter todo aquele conhecimento, todo aquele poder só para si. Então, foi desenvolvendo o ego, que é uma falha, vamos dizer assim, uma fenda. Tudo foi desenvolvendo o ego, que o ser cria mais conhecimento, para ele poder se igualar. Aí foi que estourou o conceito de malignidade, quando os seres, por livre e espontânea vontade, não por controle, se voltou contra o Criador e queria ser mais do que ele. Então, quando isso acontece, tem um lacre. Então, tipo assim, já que você voltou contra o Criador, você não vai ter mais direito de usar a sua magia. A magia da luz, a magia do sol, a magia do Criador. Então, os seres param de usar aquela magia, mas eles continuam controlando as magias que eles tinham antes, as magias das estrelas, das nebulosas, ou seja, a magia das trevas. Então, aí que deu esse início de magia da luz e magia das trevas. E muitos planetas entraram literalmente em guerra por causa disso, como está acontecendo aqui. Isso que está acontecendo no nosso panorama
Já aconteceu no planeta muitas em outras eras, no Egito, etruscos, gregos, lemurianos, atlantes e assim mais, e está acontecendo agora. Literalmente, a gente está vivendo um repeat. Cuidado com isso. E o que aconteceu aqui no planeta aconteceu em muitos lugares, em muitas esferas. Muitos planetas explodiram, literalmente, porque tinha tanta malignidade. Por que um planeta explode, Rafael? Porque um planeta é um ser vivo, gente. Isso aqui sente, isso aqui respira, isso aqui pensa. Então, o planeta, ele está sentindo, ele sente tudo o que é feito nele. Então, imagina um planeta sentir literalmente as energias se rompendo, indo para lados opostos. Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai partir. Então, um planeta, quando ele se sente ameaçado, quando ele se sente que a população literalmente está destruindo, ele é kamikaze. Ele fala, não vou deixar ninguém se destruir. Todo mundo explode. Isso aconteceu em muitos lugares. Capela, Próximo, Rio, porque começou essa guerra, essa malignidade. Só que quando um planeta explode, isso causa um efeito muito grande no universo. Esse universo é a base de equilíbrio, é a base de leis. Todas as um porquê. Não nasce um sol à toa. Tem um porquê daquele sol nasceu ali, porque ele precisa trabalhar uma energia, ó, uma energia distinta. Então, quando explode, desequilibrou. Então, teve tanto planeta explodindo que o planeta estava quase entrando em cataclisma. Então, num ato de, vamos dizer assim, de salvar, colocaram as 12 principais energias, 12 principais leis, 12 principais emoções numa joiazinha, vamos dizer assim, numa bolazinha, e ele seria chamado de Arca das Emoções, porque ele seria o milagre, seria o refúgio. Se por acaso aqui entrasse um cataclisma, eles iriam fazer o reset através dessa joia, dessa Arca das Emoções, que ancoraria quase as 777 mil cores. 777 mil é muita coisa, a gente resume pelas 7 cores do arco-íris. Então, existe 7 gamas, existe muitas cores, entre o azul, azul claro, azul escuro, azul ciano, então é muita cor. Cada cor representa uma emoção e essa joia representaria tudo isso, que é o conceito de humanidade, de sentir emoções, ficar triste, ficar alegre, passar por todas, mas não ficar preso. A gente tem que sentir as emoções, a gente tem que exercer a nossa humanidade. Só que tem muita pessoa que fica preso, né? Fica só preso numa emoção, fica só preso na raiva, fica só preso na melancolia, fica só preso na alegria. Temos que transitar por todas. Isso tudo, ter colocado essa energia nessa grande esfera, fez com que aquela esfera entrasse num processo de transformação, de transmutação. E aquela esfera foi literalmente virando um planeta que veio a ser o planeta Terra. Então, o planeta Terra não era para ser um planeta, vamos dizer assim. Ele se tornou um planeta porque Deus colocou aqui tudo que há de melhor, todas as emoções, para poder realmente guardar. Para se caso tudo explodisse, ele teria como restaurar. E isso veio se tornar o planeta Terra, o lugar mais lindo, com todas as emoções, belas paisagens e tudo mais. Por muito tempo, o planeta foi literalmente quase que um jardim. Só tinha pedra, minerais, vegetais e animais. Era lindo isso daqui, era um jardim. E quando o planeta, o universo inteiro estava naquela coisa de malignidade, estavam cuidando desse jardim com muito amor e com muito zelo. Foi a questão do Jardim do Éden. E aí, mais ou menos, que muita gente tem uma confusão que fala que é a história da Bíblia. A Bíblia conta tudo isso. Só que as pessoas pensam que aquilo ali tudo é a história só da Terra. Aquilo ali está contando a história do universo inteiro. Então, não é só o planeta Terra. O planeta Terra faz parte daquilo ali tudo. Então, a criação do universo, tudo ali, é uma criação de muito mais antes do que tem ali. E, infelizmente, tem muitas coisas que literalmente foram tiradas da Bíblia, porque não tem como a história daquilo ali tudo caber num livrinho daquele. Muita coisa ali foi tirada, às vezes até por conveniência. Sim. Então, mais ou menos, é esse conceito, mais ou menos, que criou o universo. Só que a malignidade também chegou a um ponto aqui nas arcas, né, da grande joia azul, no grande tesouro. E tudo que começou, que fez o universo, começou a vir aqui, tanto que o mal conseguiu literalmente instaurar. Isso literalmente chegou num ponto onde o planeta Terra quase que ia explodir. Ou seja, pum, ia acabar. Só que ele fez assim, ele selecionou
os 144 guerreiros, 144 almas que ele tenha literalmente certeza que não vão se corromper, que não vão para o lado do mal, que vêm aqui, vão fazer esse trabalho direitinho, e deu essa missão de literalmente restaurar, de tirar esse planeta da garra das trevas e colocar ele de volta da luz, literalmente colocar ele na ordem, porque foram muitos anos aqui deturpando, colocando coisas, enfim. Foi muita catástrofe, literalmente. E os 144 mil viria com essa missão de salvar o planeta, né? Só que eles são espertos, eles já sabiam que o planeta Terra estava uma confusão, e aqui literalmente ultrapassou quase todos os limites. O planeta Terra literalmente é um planeta milagroso, porque o que já aconteceu aqui e esse planeta não explodiu é porque tem muita energia, muita coisa aqui, literalmente é um planeta sagrado, muito. Mas ele sabia que assim, tá difícil. Então, tem a questão do esquecimento. Quando a gente encarna lá, a gente esquece de quem a gente gente perde os nossos dons, a gente perde os nossos poderes, tem a karma, o planeta Terra acumulou muito karma, todo mundo que esteve aqui encarnado, muitos mestres que estavam aqui encarnados contribuíram para esse karma. Então, tem muito karma que o planeta Terra precisa limpar, que nós aqui causamos. E era difícil, era literalmente muito hard. Aí eles falaram assim, não vamos sozinhos não, porque se a gente fizer isso tudo sozinho, a gente vai sair daqui nunca. Eles se dividiram, eles se fragmentavam. Uma das artes angélicas do plano espiritual é fazer um fractal, fazer uma cópia, fazer um duplo seu. Então, aqueles 144 mil se fragmentaram em milhares, ou seja, mais gente para poder fazer a missão, e esses 144 mil encarnaram entre os terráqueos com essa magia, com esse dom, com essa força, com essa conexão toda, de por dentro fazer o reset e fazer com que o planeta voltasse a girar no sentido horário novamente e expulsar toda essa malignidade. Então, esses são os 144 mil, e realmente são seres que têm uma conexão muito, mas muito, muito grande com o plano espiritual, que são eles que vão fazer, só que eles estão divididos, então são 144 mil multiplicados por milhões e milhões e milhões. Então, esses são os 144 mil. Gente, e por isso que eles estão aqui. Foi a história mais... É uma história que eu vou contar para criança. Você não vai contar porque está gravado. Sim, mas quando eu entendi como contar o nascimento da Terra. Inclusive, uma das perguntas era essa, a gente já... Que aula foi essa? Foi uma aula. Sensacional, porque muita coisa que você falou eu já vi na Bíblia. E aí você começa a entender, né? Que as pessoas interpretam a Bíblia de uma outra forma, de uma outra maneira. E acaba distorcendo tudo isso que você falou. E muda muito de uma Bíblia para outra. Eu tive acesso à Bíblia do catolicismo, da Igreja Evangélica e dos Testemunhos de Jeová. Todas vêm da mesma fonte. Uhum. E elas se contradizem. Eu falava, nossa, se a Bíblia é a palavra de Deus, não é inalterável, então por que tem três diferentes? E às vezes ela se contradiz. Então era muito incoerente. Então, muitos seres, as grandes líderes, queriam controlar, fazer com que literalmente o planeta ficasse nessa malignidade, a gente dormisse enquanto eles vivem, usufruindo tudo que há de bom, tudo que esse planeta pode oferecer, que é nosso por direito. Então, os seres do mal vêm para cá, aprisionam a gente, escravizam a gente, fazem a gente esquecer de tudo, ficam usufruindo de tudo, enquanto a gente fica trabalhando e enriquecendo eles. Então, isso está se repetindo há muitos e muitos anos. Você acha que você acha que com tudo que você tem estudado, que você tem acesso, você acha que em algum momento, não agora, mas no futuro, vai existir uma religião só, onde as pessoas vão entender a língua do outro e vão parar de lutar uma com a outra, sabe? Esse é o objetivo. E isso é muito legal você ter falado, Marcelo.